O réu, percebendo, tendo certeza que tinha conseguido matar. Importante fato, senhores, importante fato: a vítima entrou no banheiro sem ser vista pelo réu. Ele tinha seis projéteis no tambor da arma, ponto 32, senhores. Eram 6 projéteis. Os outros 4, não tenho dúvida, se ele encontrasse a vítima, teria descarregado todos os projéteis na vítima. No entanto, a hora que o réu olhou para o corredor, um ponto oposto, imaginou que a vítima tinha saído, fugido pela janela, senhores. Tinha conseguido se jogar pela janela desesperadamente. Contudo, a vítima estava sentando no banheiro. O réu seguiu, procurando por Rose dentro da casa. Seguiu, procurando por Rose. Em alguns minutos, não encontrando, se apoderou dos celulares de Adson e de Rose. Se evadiu do local, senhores. Abandonou o veículo do crime. Abandonou o seu veículo numa pedreira, a alguns quilômetros de distância. E então, efetuou chamadas para a mãe de Rose, ameaçando. Uma ameaça, senhores. Tais ameaças podem ser verificadas, senhores. Os autos, folhas 3, 4, 9, senhores. Rose narra em seu depoimento audiovisual, senhores, que Rafael afirmou na ligação: tinha matado um, queria voltar, ia me matar, e depois ia se matar também, e que era para eles cuidarem bem do seu filho. Aí minha mãe falou para ele não fazer isso, mas ele afirmou que era tarde demais, senhores. Ele já havia dado cabo, dado fim da vida de Adson, dado fim da vida de Adson. Eu tinha certeza absoluta. Estas foram as palavras dele, senhores. Mas qual seria a motivação do réu ter cometido tantas atrocidades? Quais as motivações? Senhores, o crime, os crimes que ele cometeu, qualificados, senhores, qualificados. A ameaça qualificada por motivo do corpo, senhores, porque ele ainda estava apaixonado pela vítima. Isso, tudo conforme depoimentos. Ele gostava dela, e por isso, motivo do corpo. A torpeza é um motivo vil, um motivo repugnante. Tal motivação se passa na mente de um rebelde que acredita que tem a posse de uma mulher, acredita que pode mexer com a sua vida como queira. Ele pode, será que ele tem esse poder, senhores, de mudar a vida de uma mulher pelo simples fato de ele ter sido companheiro dela? Creio que não, senhores. Afirmo que tenho convicção de que ele não pode fazer o que ele bem entenda. Importante mencionar, senhores, ele tinha um filho de 8 anos. 8 anos com Rose. São fatos, todos estão comprovados nos autos, os laudos periciais da arma, as fotografias do local, todo o corpo de delito, senhores, correspondente a fotos
perícias, provas de respeito a depoimentos, a declarações, todas elas corroboram no sentido de que Rafael cometeu as atrocidades por um motivo torpe, por um motivo vil, repugnante, ameaçou. A tentativa de homicídio é qualificada, senhores, qualificada. Então, após narrar os fatos, senhores, só posso afirmar uma coisa: contra fatos não há argumentos, não podem haver argumentos. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria de agradecer a meritíssima senhora juíza. Da mesma forma, agradecer a escrivã, a senhora Camila, a força policial que se faz presente aqui, a segurança do júri, os senhores defensores, o réu. Gostaria de dizer que conheço a poucos, mas muito me honra poder trabalhar com os senhores. Gostaria também de agradecer ao promotor que me antecedeu pelas palavras e pela inteligência. E, por último, mas não menos importante, os senhores jurados. Os senhores jurados que serão os juízes de fato no dia de hoje, que têm toda, eu diria, tem a obrigação e tem a honra de fazer o julgamento hoje. Não é o promotor quem vai decidir, não sou eu, não será também, com todo respeito à juíza, nem os defensores, mas sim os senhores, senhoras e senhores, que vão definir se a nossa sociedade ela é condizente com os fatos narrados na denúncia pelo juiz, pelo excelentíssimo promotor, ou se a nossa sociedade deve reprimir tais fatos. Temos aqui vários artigos infringidos que constam na denúncia nas primeiras folhas, os senhores já devem ter dado uma olhada. Não é apenas um crime, mas são vários crimes que deixam a sociedade cada vez com mais medo. Pois, se a gente acabar não punindo, se os senhores jurados não punirem tais crimes, tais fatos, vão acabar dando um sinal verde para que o réu novamente cometa um crime desse, ou dizendo que para a sociedade, alegando para a sociedade que sim, que esses crimes podem acontecer. Mas eu quero dizer para os senhores que não pode. Esse tipo de crime deve ser reprimido. Gostaria, senhores jurados, de acompanhar essas folhas de número 376, por favor. 377. Nessas folhas que constam do processo, é o depoimento de uma das vítimas, mulher, como as senhoras, como a maioria das senhoras. Ela que também foi vítima muito tempo de violência doméstica, como consta nos processos, nos depoimentos, desculpe. Ela que muito tempo foi vítima, antes desse fato, de violência doméstica. E que esse foi o real motivo de ter se afastado do réu Rafael. Na maioria dos processos, dos depoimentos, se os senhores analisarem, há quem diga que ele era violento, que ele batia nela. Inclusive, eu vou ler um trecho do depoimento, não quero me tornar chato lendo, mas é interessante que os senhores acompanhem
eu acredito que seja o depoimento mais esclarecedor de quem era o réu e do que aconteceu naquele dia. Tá? Era um sábado à tarde, eu estava em casa com o meu namorado, Alisson, hoje vítima. Ele, no caso o Rafael, tinha pego meu filho na casa da minha mãe, no sábado de manhã, e levado. Aí no sábado à tarde ele apareceu na minha casa, por volta das 16 horas, para levar a gaiola lá. Aí eu perguntei ao meu filho se ele queria ficar comigo, aí ele disse que não, e como era final de semana, ele ia passar com o pai dele. Aí eles saíram. Quando chegou no domingo, por volta das 9 horas da manhã, eu ouvi um barulho. Consta aqui nas folhas, no depoimento da Rose, vítima. Aí eu ouvi um barulho de um carro chegando na minha casa. E quando eu olhei pela janela, eu vi que era o carro dele, no caso o réu Rafael. Eu vi o carro dele chegando na minha casa. E quando eu olhei pela janela e vi que era ele, eu corri no quarto e disse para o meu namorado, no caso o Alisson, e disse para o meu namorado que ele estava vindo. E que quando eu fui no quarto e disse isso, já ouvi os pontapés da porta, estourando a porta. Aí meu namorado mandou correr. Esse sim não batia na mulher, mas sim a protegia. Aí meu namorado mandou correr. E eu corri pelo corredor da minha casa. Pulei a janela e fugi para o galpão. Quando eu estava no galpão, eu ouvi os gritos e os disparos. Mas eu corri escondido. Quando a Montana saiu, eu voltei correndo. Quando eu entrei, a porta estava toda quebrada e eu encontrei o Alisson atirado. Tinha muito sangue. A bala pegou na clavícula e desceu. Essa bala não deu para tirar. Essa bala não deu para tirar, senhores, porque ele foi conduzido ao Hospital Santa Clara, posteriormente veio aqui para o Hospital de Lages, e os procedimentos não retiraram a bala, pois era um local perigoso, perto do coração, próximo do coração, próximo da artéria. Vejam bem. Eu peguei e liguei para o meu irmão, porque nessa hora eu não lembrava o número do SAMU. Eu pedi para o meu irmão ir lá. Meu irmão ligou para o SAMU, que acabou chegando mais rápido que a ambulância. Quando ele estava perdendo muito sangue, prestes a desmaiar, a gente colocou ele no carro e no meio do caminho a gente encontrou o SAMU. Nesse meio tempo, o Rafael foi até a pedreira, deixou o carro lá e ligou para minha mãe e disse para ela que já tinha matado um e que ele ia voltar e me matar. E depois ia se matar também, que era para cuidar bem do Gabriel, filho dos dois. Vejam bem, senhores. Depois, o que diz aqui no depoimento de Rose? Vejam bem. Há 1 ano e 2 meses, ele já tinha passagem pela Maria da Penha. Porque quando fazia 6 meses que a gente estava separado, ele atravessou o carro na minha frente, do carro que eu estava, me arrastou do carro, tentou me agredir, me arrastando e as pessoas que estavam perto me socorreram. Nesse mesmo dia, ele me perseguiu até a casa dos meus pais e chegando lá, ele agrediu mais um amigo meu e na tentativa de me bater de qualquer jeito, ele queria voltar para mim. Na verdade, foram 12 anos de inferno que eu vivi com ele. Ele me batia. Vejam bem, senhores, 12 anos. Ele não bebia e não fumava. Ele se transformava no nada. Podia ser na mesa com meu filho, comendo por qualquer palavra, qualquer coisa ele quebrava tudo. E ele me avançava, ele me batia muito. Consta, senhores, no depoimento de folhas 377. Na folha 378, próxima folha, continua. O que aconteceu? Após alguns incidentes entre Maria da Penha, uma medida protetiva que acabou afastando ele do lar, foi decretada uma prisão para ele. E ele ficou um tempo desaparecido, digamos, para não dizer foragido. Apareceu. Nesse ínterim, nesses 4 meses, logo após ele foi preso. Após que ele foi preso, ela estava tranquila. Pôde retomar a vida dela normalmente. Acontece que a prisão dele foi revogada. Então ela disse. E aí, quando conseguiram revogar a prisão do Rafael, e ele andava na cidade, eu saí da cidade. E ela não queria confusão. Eu saí da cidade e nesse dia ele ligou no telefone do Alisson, aquele que ele levou,
ligou do telefone do Alisson para o meu telefone. E eu não atendi, porque eu sabia que era ele. E ele disse que ia me matar. E em seguida, ia se matar para minha mãe. Eu fiquei com muito medo dele. Eu sou sincera. Até hoje eu tenho muito medo dele. Folhas 378, folhas. E o filho, coitado, no meio dessa bagunça, um réu desse, um pai desse, imagina. Eu perguntei do revólver para o meu filho, depois que isso aconteceu. E ele me disse que viu um dia na montanha 3 balas de revólver na porta. Ou seja, senhores, um falhou, engasgou na arma, ou o que seja. O segundo, ele disse que deu para assustar. Se eu sou a vítima, o primeiro que engasgou já tinha me assustado muito. O segundo, ele disse que deu para assustar. E o terceiro ainda atingiu a vítima. Vejam bem, ele tinha mais 3 que depois dos fatos andavam no carro. Ou ele estava atropelando Rose, ou ele queria fazer mais alguma vítima, não sei. Certo, não pode ser depois de uns fatos desses, andar com bala dentro do carro e o filho junto. Né? Para finalizar, olha só o que diz o depoimento da Rose, folhas 378, senhores. Ele fez terrorismo com a minha família e nós cedimos por medo. Ele era totalmente desequilibrado. Ele não bebia, ele não fumava. Era de uma hora para outra essa transformação. Ele me batia muito. Aí nós conversávamos, pedimos para ele ir ao médico, mas ele sempre dizia que acabava com a vida dele, mas que acabava com a minha primeiro. Palavras da Rose, senhores. Aí quando teve a Maria da Penha, ele chegou aqui no fórum e disse para eu pensar bem o que ele ia dizer aqui dentro. Porque da cadeia eu saio, mas do cemitério você não sai. Disse dentro do fórum, antes do depoimento dela. Vejam bem, o réu está aqui, senhores. Para finalizar, já fazia 1 ano e 2 meses que eu estava separada do Rafael. Ele queria voltar, ele ia na minha casa, me ameaçava, e eu não estava com ele. Eu estava decidida, nunca dei chance para ele pensar isso. Eu estava decidida a sair daquele sofrimento e criar meu filho. Vejam bem, senhores. Ela, a Rose, só queria o quê? Conhecer uma pessoa que também foi vítima, o senhor Alisson, que ia viver tranquilamente, como consta nos depoimentos, que naquele sábado jantaram, dormiram, descansaram, e queria criar seu filho. Mas aí vem alguém, o réu, que acha que é dono, que acha que Rose é uma coisa, que acha que ele pode ser dono, que acha que Rose é um objeto. Mas as pessoas não são objetos, senhores. As pessoas não são objetos. Então, para finalizar, eu gostaria que os senhores analisassem as folhas 377, 378, folheassem o processo, vissem os laudos, as fotos, vissem os outros depoimentos de pessoas juramentadas, inclusive depoimento da irmã do réu, que consta que quando ela ficou sabendo que tinham atirado no namorado de Rose, logo suspeitou que só podia ser o irmão dela. Irmã do réu, senhores. Então, peço para os senhores que mostrem para a sociedade, mostrem para o público aqui presente, que esse tipo de atitude deve ser condenada, reprimida, punível, não de uma forma bruta ou qualquer coisa parecida, mas da forma que tem que ser, na forma que a lei entende, na forma que a lei mostra como é. Ou não condenem, porque a vítima foi a Alisson e Rose, mas poderia ser uma das senhoras, dos senhores. Pensem e condenem. Obrigado, senhores. O assistente teria um uso ainda de 5 minutos, vai abdicar este tempo? Sim, 5 minutos. Gostaria de aproveitar o momento para botar os fatos, dizer que o réu estava com arma em punho, senhores. Ao contrário do que ele disse durante o depoimento, ele estava com sua arma em punho quando ele adentrou a casa. Já tinha premeditado o crime. Ele tinha
total consciência do que faria. O réu, de posse de uma arma, ponto 32, adentrou a casa, arrombou a porta, senhores. O réu pode mentir, sabemos disso, é um direito garantido pela Constituição. A sua ampla defesa, senhores, abrange o direito de mentir. Portanto, percebam, todos os fatos estão nos depoimentos. Houve arrombamento, senhores. Folhas 25, senhores. Houve arrombamento, folhas 28, senhores. Rose se aproximou da frente da porta, da porta da frente, quando escutou Rafael dando o primeiro chute na porta. Ele forçou a porta? Que tipo de força ele fez? 3 chutes, senhores. No entanto, ao contrário do que isso possa parecer, ao contrário do que essa arma branca possa, a princípio, pelo seu tamanho, possa assustar, a vítima, senhores, não fez uso dela. Não teve tempo, senhores. Não teve tempo. Precisava de um momento. Ele foi verificar o que estava acontecendo, senhores. Se aquilo que o Rose havia dito estava de acordo com os fatos. Não houve tempo, senhores. No entanto, o réu, de posse dessa arma, senhores, com ela em punho, pronto, destemido para efetuar